Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 10 erros comuns que todo fotógrafo devia saber. Então, se te interessou, fique aqui comigo e confira logo a seguir. Antes de falar sobre os 10 erros mais comuns na fotografia, eu gostaria de falar que esse vídeo é mais indicado para quem vai seguir uma carreira profissional na fotografia, mas também quem gosta da fotografia como um hobby. Essas dicas vão ser muito válidas também. Então vamos ao primeiro item, ao primeiro erro mais comum na fotografia, que é não estudar e não praticar. Então não existe milagre que cai do céu. Se você não praticar e se você não estudar, você não vai saber as técnicas de como utilizar o equipamento, de como fazer uma fotometria ideal, de como fazer uma composição ideal. E sem a prática, você não tem a técnica aprimorada. Então, se você fica só na teoria e não faz a prática, você não vai ter uma referência de como está ficando o seu trabalho e se você está tendo uma evolução. Então, você precisa ter registros dessa evolução. O segundo erro mais comum na fotografia é você não ter referências ou não ter repertório. Isso quer dizer o quê? Você não acompanhar trabalhos de outros fotógrafos, que sejam consagrados ou não, mas que te agradem e te façam comparar o seu trabalho com o trabalho deles. Então, por exemplo, se você tem um fotógrafo que você gosta muito, você consegue obter dicas e detalhes dessa fotografia, por exemplo, em luminosidade ou em composição, ou até mesmo se usa cor ou se usa preto e branco, e você consegue aprimorar as suas próprias técnicas a partir dessa comparação. O terceiro erro muito praticado por fotógrafos iniciantes, e é um item muito importante, é você não ter um foco ou um nicho definido. Isso quer dizer o quê? Na fotografia, a gente tem muitos nichos possíveis de trabalho. Por exemplo, gestante, newborn, eventos, retratos, culinária, arquitetura e por aí vai. Então, como vocês podem ver, tem vários nichos de trabalho. E se você não tem um foco para seu trabalho, você não vai ter uma identidade própria. E o importante de você ter foco é você virar uma referência, você ser especialista no assunto. Então, quanto mais cedo você obter um foco de trabalho, mais você vai se desenvolver. O quarto erro mais comum é não desenvolver o senso crítico, e esse erro está relacionado aos erros anteriores. Por exemplo, o primeiro erro, que é não estudar e não praticar. Se você não estuda novas técnicas e não pratica, você não vai ter um registro de evolução. No segundo erro, que é não ter referências fotográficas, se você não tem referências fotográficas, você também não vai ter um referencial se você está indo bem ou não. E você, analisando outros fotógrafos, você vai automaticamente desenvolver o seu próprio senso crítico. Desenvolver o senso crítico vai te ajudar muito a encontrar o seu nicho de trabalho. É comum que no começo de carreira você experimente diferentes nichos de trabalho até achar o seu nicho que te dê mais prazer. Por exemplo, uma pessoa que vai começar a fazer newborn e que descobre que não vai ter muita paciência com os bebês ou que não tem uma facilidade de fazer a luz ou o cenário. E aí você de repente descobre, através de outra experiência, que você tem muito mais facilidade em fazer cobertura de casamentos. Então, é através dessas experiências e do senso crítico que você vai achar o seu nicho de trabalho. O quinto erro mais comum é não se diferenciar no mercado. Então, por exemplo, temos uma grande concorrência de cobertura de eventos, né, de fotógrafos de eventos. Mas você precisa se diferenciar, você precisa ter um processo criativo para saber o que você pode fazer diferente dos outros para se destacar. Porque se você não tiver um diferencial,
você vai ser mais um na concorrência. Então é muito importante saber se diferenciar desde o começo da carreira. Assim como eu falei no último erro, que é não se diferenciar, temos o sexto erro comum, que é não ter uma identidade fotográfica, e isso está relacionado a não se diferenciar também. É um item muito importante para você conseguir se diferenciar no mercado. Então, por exemplo, a linguagem fotográfica, ela é feita de vários aspectos. Por exemplo, o uso de cor ou uso só de preto e branco, o uso só de iluminação natural ou uso só de flashes, uso só de grandes angulares ou de teleobjetivas. Então, através de composição, cor, luz, você consegue ter uma identidade fotográfica. Então, por exemplo, uma pessoa vai sempre reconhecer o seu trabalho através da identidade fotográfica. Por isso que é importante você ter uma identidade e saber se diferenciar no mercado. O sétimo erro mais comum é você não fazer um bom uso do Instagram. Você precisa ter informações completas e objetivas de quem é você e qual é o tipo de trabalho que você executa. O conteúdo é importante que seja um conteúdo com uma identidade visual muito forte e marcante. Esse próximo erro está relacionado ao erro anterior, que é não misturar a vida pessoal da vida profissional. Então, o ideal é você ter um Instagram muito bem organizado com a sua vida profissional, tenha foco. Se você misturar a vida pessoal da profissional, você vai estar saindo do seu foco e as pessoas provavelmente vão deixar de te seguir e te dar credibilidade. É óbvio que em certos momentos, por exemplo, nos stories, você possa ter um viés um pouco mais pessoal de alguma atividade sua, mas no geral, o seu Instagram deve ser profissional. O nono erro mais comum do fotógrafo iniciante é não mostrar o seu rosto, mas lembre-se que você é a sua marca, portanto você tem que se mostrar para gerar mais credibilidade para os clientes. Então, largue essa vergonha de lado e se mostre para o mercado. E o décimo e último erro mais comum é não criar uma marca, nem que seja uma marca com seu nome próprio ou uma marca de nome artístico. É muito importante você ter uma marca para criar uma identidade visual forte, de referência, e para que você cresça cada vez mais profissionalmente. Então eu espero que você tenha gostado desses 10 erros e te ajudado a crescer cada vez mais na fotografia. Se ficou mais alguma dúvida, é só escrever aqui embaixo, tá bom? Então até a próxima!